A Bíblia é um livro que vem em vários formatos e traduções. O primeiro livro na história da humanidade a ser impresso na configuração de Gutenberg, um livro que carrega mais de 2 bilhões de seguidores pelo mundo, o livro mais vendido em todo o planeta, porém o menos lido e o mais mal interpretado. Por este motivo, muitos fiéis acreditam ser um livro sagrado, inerrante, inspirado, que contém ou é a palavra de Deus. Mas na verdade não é isso daí. Eu até diria que é uma grande de uma porcaria. E como cheguei nessa conclusão? Estudando e lendo a própria Bíblia. Olhem, não estou dizendo que descobri a roda. Outras pessoas antes de mim já descobriram coisas parecidas, bem antes de eu existir. Apesar disso, não nego que ela tenha o seu valor histórico e impacto social, pelo menos no Ocidente. Mas por que é uma porcaria? Primeiro, porque é um livro cheio de contradições, interpolações, revisões, adulterações, conflitos na quantidade de livros que deveriam ser considerados inspirados por Deus. Este seria apenas um exemplo para vocês terem uma ideia. Qual destas Bíblias seria a inspirada por Deus? Segundo, por causa do conteúdo perverso que ele carrega. Conteúdo esse que geralmente não é levado ao público pelos apologetas, evangelistas, teólogos confessionais e os demais devotos. E neste vídeo, irei abordar sobre o conteúdo perverso que torna este livro uma porcaria. Mas antes pense na seguinte situação. Eu disse antes que a Bíblia tem o seu valor histórico, não é? Então, a mesma coisa acontece com outros documentos que também têm o seu valor histórico, como por exemplo documentos que foram utilizados na comercialização de escravos, ou o Holocausto. São documentos que têm o seu valor na história, porém carregam um conteúdo completamente podre, conteúdo esse que seriam vistos como imorais e ilegais nos dias atuais. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Ele é um documento histórico que tem o seu valor, mas tem coisa ruim nela. E muita. Ah, mas Richter, você é desonesto, só estás mostrando o lado ruim da Bíblia, ela também tem mensagem boa. Ora, os propagandistas bíblicos só vêm falando coisa boa dela há séculos e séculos e não se responsabilizam em mostrar as coisas ruins também. E ainda há alguns que relativizam as perversidades que encontramos na Bíblia para passar a imagem de que é um livro sem problemas. Para reforçar ainda mais o meu ponto de vista, vou dar o exemplo que roubei de um amigo. Imagine que você é um apreciador de bolos. Então você comeria esse bolo de boas. E se esse bolo na verdade estiver cheio de baratas, vermes, terra e fungos no seu interior, por mais que a sua superfície aparente estar normal, você ainda comeria esse bolo? Então, a mesma coisa acontece com a Bíblia. Se dependermos das análises apaixonadas que os crentes fazem, sim, a Bíblia vai parecer um livro tranquilo, normal e lindo, só que de forma superficial. Por este motivo estou aqui para te mostrar o que é omitido e te mostrar pela própria Bíblia que o personagem Deus e o povo que ele escolheu estiveram envolvidos em episódios completamente macabros. Vou começar a falar sobre incesto. E não é esse tipo de incesto que vocês estão imaginando. Estou mesmo falando de... só que entre familiares. Isso acaba gerando um grande dilema moral. Eu não sei se é crime em alguns lugares do mundo, né? Mas enfim, pelo menos aqui no Brasil não é. E também acontece que os descendentes acabam tendo problemas biológicos severos, como os problemas mentais ou até mesmo físicos. Um exemplo seria o caso da família Whittakers. Vai depender de como você quer chamar. Enfim, que se envolveram entre parentes e acabou rolando isso daí que vocês estão vendo agora na tela. Mas o ponto é, será que isso é moralmente aceito pelos cristãos hoje na sua maioria? Será que a Bíblia condena esse tipo de coisa? Sim, nós vemos lá em Levítico Deus condenando relação entre familiares. Relação sexual mesmo, pessoal, sei que vocês me entendem. Mas o ponto é, antes disso daí, Deus criou Adão e Eva. Não é, como diz a narrativa bíblica. Alguns cristãos ainda acreditam que Adão e Eva são mesmo históricos, literais, dois indivíduos que realmente existiram com o poder da criação de Deus. E eles tiveram que se envolver entre eles para poderem popular então essa terra que tem mais de 8 bilhões de pessoas. E acontece também que na história do dilúvio, após ter acontecido já toda aquela destruição, Noé, sua mulher, seus filhos, suas respectivas esposas tiveram que se envolver entre eles para repovoar a terra. Então sim, rolou incesto pra caramba. Ah, mas Richter, a lei do incesto só veio depois lá, quando Moisés libertou a galera lá do Egito. Levou lá num canto no Sinai, começou a espalhar a lei de Deus, porque Deus mandou que não era mais para se reproduzirem entre familiares. Pessoal, tem um detalhe muito importante que os crentes não se tocam. Existem certos princípios, teoria morais, desse personagem Deus, que já existiam antes de ele estabelecer a lei no seu povo. Um exemplo seria o quê? Quando Caim matou o seu irmão Abel,
Deus amaldiçoou Caim. Não queria que Caim matasse seu irmão menor, mas matou. E acontece que antes da lei também, Moisés tinha matado um homem egípcio e nem por isso Deus o amaldiçoou. Ainda o escolheu para ser o grande líder libertador do povo hebreu. E depois o instruiu para dar as leis para o povo, cuja uma delas era: não matarás. Mas Moisés tinha matado um cara antes da lei e Caim matou também e foi amaldiçoado, só que Moisés saiu ileso. Vai entender. Sem contar também que Abraão, que é um personagem muito importante na narrativa bíblica, se envolveu com a sua meia-irmã, Sara. E falando de Abraão, esse cara não era tão justo assim não, por mais que a Bíblia o coloque como tal. Ah, mas ele largou tudo, família, parentes, para seguir o único Deus verdadeiro lá no meio do deserto, porque tinha fé. Tá, ele foi lá, levou a sua meia-irmã, que também era sua esposa. Ela era estéril, não conseguiam ter filhos. E o que ela fez? Epa, já que não estamos conseguindo ter filhos aqui, toma aqui a escrava, Agar, e se envolva com ela. Sim, os caras tinham escravos. O homem justo de Deus tinha escravo. Enfim, e daí o Abraão foi lá. Até que tiveram então uma linda de uma criança. Então a escrava começou a se sentir já dona de casa, né? Porque claro, teve filho com o senhor, o rei lá de escravos aí, o senhor Abraão. A esposa oficial, meia-irmã, não conseguiu ter filhos, então ela começou a se sentir já dona da casa. Essa é que vocês me entendem, né? E a Sara ficou com ciúmes, pegou a mulher e a criança pro deserto, se virem, saiam daqui. Pois é, né? Deus que tava lá com Abraão, guiando ele, tirou ele lá de Ur dos Caldeus pra lhe guiar. Naquele momento ficou Zipet, caladinho, mas deu um jeito sim de intervir aí na situação, conversar com Abraão para dizer que era errado jogar uma mulher com criança no meio do deserto. Não interviu nada. O que é que ele fez? Mandou um anjo para ir lá conversar com a escrava e disse: pá, do teu filho virá uma grande nação, agora se vira aí, foda-se, tchau. E continuando nesse caso de família, Abraão tinha um parente chamado Ló, daquela famosa história de Sodoma e Gomorra. Ló morava numa dessas cidades e Abraão teve uma conversa com Deus antes, né? Ah, essa cidade tá perversa, não sei o que, Deus reclamando como sempre lá na Bíblia. E daí Abraão vai bater um papo filosófico com ele, dizendo que, olha, veja bem, se tiver lá sei lá quantos homens justos, você vai destruir. Não vou destruir. Se tiver tantos, vai destruir. Não vou destruir. Mas no fim das contas acabou destruindo. Só que, como Ló estava lá, mandou 2 anjos que foram lá, tentaram pegar Ló, vamos sair daqui, essa cidade vai ser destruída, porque Deus não gosta, segundo os parâmetros dele. E daí, tentaram sair, a multidão queria... Ai, pai, para! Os anjos... Ló, o homem justo, né, que é colocado na Bíblia como homem justo, ofereceu as 2 filhas para serem pela multidão. Só que os anjos lá têm poderes especiais de Power Rangers, sei lá o que mais que ficam fazendo por aí. Cegaram lá os caras, deram jeito de sair da cidade, sobreviveram, a cidade foi destruída. A mulher ficou para trás porque virou, olhou e, enfim, morreu. E poderiam muito bem se hospedar numa cidade chamada Zoar. Ló e suas filhas poderiam se hospedar numa cidade chamada Zoar, galera. Mas não, o cara deu uma de natureba. Delícia! Natureza, né? Daí foi lá levar as 2 filhas. As filhas ficaram desesperadas. Ai, não tem macho aqui, só sobrou esse velho trapo aqui fedido. Vamos embebedar o cara. Embebedaram Ló. Sabe o que aconteceu, pessoal? Não precisava falar essa parte aqui, mas vocês entenderam a mensagem, é basicamente isso. A história de Onã, pessoal, prestem muito bem atenção nessa história aqui, porque é muitíssimo engraçada, galera. Vocês já viram falar sobre o leão de Judá, não é? Não! Jesus tem vários pseudônimos. O leão da tribo de Judá, o cordeiro imaculado, o Messias, Emanuele. Um monte de atributos ficam dando aí, nomes ficam dando pra Jesus. Por que leão de Judá? Porque ele descendeu de um cara lá, né, segundo que os cristãos fazem malabarismo na Bíblia, que era um dos filhos de Jacó. Mas eu não estarei falando especificamente desse Judá, que é o predecessor da tribo de Judá, mas sim deste Judá. E galera, pra vocês terem uma ideia como é que eram os valores morais aí naquela época, hein? Judá tinha 3 filhos. O mais velho era casado. Morreu pela cultura, pela tradição que Deus dependia, né? Deus dependia da cultura deles. O filho que sobrou do meio também teria que se envolver com a sua cunhada, que perdeu o marido. Onã não queria engravidar a sua cunhada para continuar a descendência, galera. Onã jogava o milk lá pra fora, sei que vocês me entendem, né? Na hora de... O cara fazia com tudo, mas na hora de jogar o milk ele simplesmente desperdiçava aí o material nutritivo. E acontece que Deus não gostou, porque ele queria que, de acordo com aquela cultura, o cara comece a mulher do seu falecido irmão. Que nojo, né? Pô, o cara tem que botar lá onde o irmão botou. Enfim. Agora...
Agora eu me engasguei de verdade mesmo, galera. Mas acontece que Onan não queria, pessoal. E acontece que Deus também ficou muito chateado, como vos disse antes, não é? E matou o cara porque ele tava jogando milk pra fora. Sei que vocês me entendem. E sobrou só o caçula, gente. O irmão caçula também tinha que ir lá fazer o trabalho. Um dos irmãos já tinha feito o trabalho. Coitada da mulher, hein? Coitada da mulher, galera. Tem que passar na mão dos 3 caras aí. Só que o menino ainda era uma criancinha, era caçula. E daí, Judá, lembre-se do Judá que falei, né? Que era o pai dos 3, que é o pai dos 3, disse o seguinte: olha, como esse meu caçula ainda é pequeno e criança, não pôde se envolver com a viúva que já se passou na mão dos outros 2 irmãos, vou esperar o menino crescer, ganhar os pelos, músculos. Compadre! Vem, negativa, babá, negativa. Reproduzir um monte de material nutritivo aí, pra depois continuar a descendência. Só que daí o menino cresceu e Judá não cumpriu a promessa. Tamar, que era essa mulher então, ficou completamente enfurecida, porque ela queria uma descendência, galera. Queria mesmo, a mulher tinha fogo. E acontece que para conseguir então essa façanha, ela se passou por prostituta. Pois é, ela sabia um trajeto que o seu então sogro faria, esperou no ponto certo, o cara passou por lá, o cara viu a mulher lá, entendeu que era uma prostituta porque ela se vestiu como uma prostituta daquela época e... Pois é, né, galera? E nesse processo acabou engravidando a mulher. E depois de uns tempos a mulher apareceu grávida. Judá ficou todo enfurecido achando que ela adulterou, sei lá o que, disse que era para queimarem a mulher. E daí ela mostrou um pertence que era o pagamento que lhe deram quando ela se fingiu como prostituta. Judá reconheceu que aquele pertence era dele, entenderam? E daí reconheceu, a mulher que era prostituta lá no caminho, que eu peguei, vucu, afinal de contas era a Tamar que se passou por prostituta. Mas a culpa também é minha, porque o caçula já tinha crescido, eu não dei o caçula pra ela, pra continuar a descendência. E daí ficou tudo de boas. E daí os cristãos acreditam que depois, várias gerações, chegou até Jesus. Essa aqui eu considero uma das histórias mais macabras que há na Bíblia, que é a história de Jó. Galera, um resumão aqui. O capeta, que supostamente foi expulso do paraíso, de acordo com os cristãos, sabe-se lá como foi pra lá, bateu um papo com Deus, fizeram uma aposta. Olha, Deus, olha como esse Jó aí parece uma pessoa muito fiel a ti, firme, forte na sua fé, homem justo. Se o Senhor lhe tirar toda essa riqueza que ele tem, ele vai lhe amaldiçoar, vai lhe mandar tomar naquele lugar. E daí Deus disse, não. Calma aí, meu filho. Vamos então seguir com essa aposta aqui. Vamos seguir com essa proposta que você me fez. Vamos ferrar com a vida do cara, pra ver se ele realmente vai deixar de acreditar e confiar em mim. E sabe o que aconteceu, pessoal? Sim, fizeram. E Deus também estava envolvido aí pra destruir algumas coisas, só pra vocês terem uma ideia, hein? Mas no final das contas, foi tudo renovado. Ló se manteve firme na fé. Deus não lhe justificou porra nenhuma do porquê que ferrou com a vida dele. Lhe recompensou com coisas novas. Mataram os filhos dele e deu novos filhos para substituir os filhos antigos, galera. Que amor, que tão lindo. Pô, essa é uma das histórias mais macabras que tem na Bíblia, galera. Não tem como não, pô. Não tem como tancar isso, não. Agora vem um assunto que geralmente os cristãos ficam assim, ó. Aqui não tem como escapar, não. É a história da escravidão na Bíblia, galera. Lá em Gênesis, quando Abraão estava fazendo um pacto aí com Deus, Deus já tinha lhe falado, olha, você vai ser o pai de uma grande nação, mas eles vão ser escravizados. Isso tá lá em Gênesis 15, galera. E acontece que depois, ao decorrer da narrativa, por conveniência dos autores, colocaram que os descendentes, então, de Abraão, bem depois de passarem já por Jacó, Isaac, sei lá o que, se proliferarem lá no Egito, acabaram virando escravos, né? E acontece que Deus libertou eles da escravidão, escolhendo então o tal Moisés, que eu vos falei antes. Esse Moisés foi o líder, Deus estava lá guiando ele, instruindo como fazer as coisas para conseguir libertar o povo. Deus estava lá endurecendo o coração do faraó para não libertar o povo com facilidade. Enquanto endurecia o coração dele, ia lá e ferrava com os egípcios, com pragas. E o que mais que você pode imaginar? Endureceu ainda mais o coração do cidadão ao ponto de culminar na morte dos primogênitos dos egípcios, galera. Pois é, né? Tipo, o faraó tava lá de boa, tá acontecendo muita merda aqui, porque esse cara tá com um Deus aí dele, todo poderoso. Epa, vou libertar o povo. Daí Deus ia lá e endurecia o coração dele, apertava mais. Daí o faraó não ficava mais, não, agora não quero. E culminou na morte dos primogênitos. Daí se libertaram os caras, saíram de lá. Beleza, por quê? Porque imagina, na escravidão uma coisa errada, uma coisa ruim, o povo de hebreu entendia como uma coisa ruim, estavam sendo maltratados e sei lá o quê, e foram libertados. Pra quê? Pra escravizarem também outras pessoas. Acontece que depois disso daí, galera, eles foram lá, tomaram Canaã, matar geral que tava lá em Canaã, de uma terra que deram pra Abraão, que os descendentes de Abraão abandonaram
e tiveram que voltar lá de novo. Já tinha lá gente 400 anos depois e mataram geral para retomarem a Terra Prometida. E neste processo, não imaginem só que foi matar e, sei lá, fazer prisioneiros, não. Começaram a fazer escravos, galera. Entre eles, hebreus, havia a lei regulamentada por Deus sobre escravidão. Só que era uma coisa assim mais light, né? Um pai poderia vender sua filha como uma serva, escrava, né? Só que era uma coisa mais light, porque era entre hebreus. Mas o estrangeiro, galera, estrangeiro mesmo, era de se fuder mesmo. O estrangeiro você poderia escravizar, fazer e desfazer o que você quisesse com o cara. Você poderia bater no cara, só a ponto de não tirar a vida do indivíduo, mas poderia ele dar-se uma boa surra se você fosse um senhor de escravo aí. Pois é, nesse tipo de coisa tá na Bíblia. Tudo regulamentado por Deus, galera. É só fazer uma leitura aqui, vamos ver que eu não tô inventando aqui nada. Como o povo de Deus tem muito essa mania de guerrear, de brigar com os outros ao mando de Deus para conquistarem suas terras, que abandonaram, bem. Acontece que em Números 31 vocês vão se deparar com um episódio onde Moisés mostrou seu melhor lado. Moisés, um cara que tinha matado um egípcio, Deus não amaldiçoou ele como amaldiçoou Caim, escolheu o cara para ser um líder. Quando ele subiu lá no monte e voltou com as leis, encontrou lá Arão, que estimulou o povo a fazer o bezerro de ouro, matou geral aí em nome de Deus. Deus também estava lá matando geral, porque, enfim, né, um Deus todo poderoso, autossuficiente, estava bajulando atenção. E quando não davam atenção, ele matava geral, né? Era uma chacina atrás de chacina. Então, em Números 31, eles guerrearam com um povo chamado Midianitas, que eram descendentes de Abraão também, basicamente eram parentes. E acontece que, galera, Moisés aí, olha aí, Deus estava de braços cruzados, não fez nada. Moisés, quando viu que o pessoal voltou dessa guerra e trouxeram alguns despojos de guerra, alguns prisioneiros, o que ele falou lá? Matem todas as mulheres que já se deitaram com algum homem. Então, se a gente conjecturar aqui, deveria ter mulheres grávidas nessa narrativa. Por quê? Porque se a mulher se deitou com um homem, imagina um grupo de 1000 mulheres. Se 1000 se deitaram com um homem, há chance de ter uma mulher grávida, não é? Era para matar geral, pessoal. Era para matar também os meninos, crianças, homenzinhos, os midianitas. E era para pouparem somente as meninas virgens, né? Que coincidência, galera. Pouparem somente as meninas virgens. Ui. E ainda temos um outro detalhe parecido com esse daqui, que tá lá no Deuteronômio. Foi uma lei de Deus. Era basicamente o seguinte, quando vocês irem lá guerrear com vossos povos inimigos para tomarem as terras aí de Canaã e sei lá o que, você é um soldado. Se você ver uma menina lá que sobrou da guerra, de outro povo, que você achou linda, interessante, poderias levar para tua casa. Galera, é sério, foi Deus falando isso na Bíblia, é só lerem. Podes levar essa menina na tua casa, rapar o cabelo dela, deixar ela lá chorar, lamentar porque perdeu tudo, porque você destruiu a família, a cidade dela. Se você quiser, pode tomar ela como sua esposa, se deitar com ela, e se não te for mais agradável, simplesmente saia da minha casa, vai embora. Mas tem um detalhe fofinho, não transforma ela em escrava, mas saia da minha casa. Destruir a tua cidade, os teus pais, teus amigos, destruir tudo que é teu, te peguei, rapa o cabelo, chora aí pra tua família, te faço de minha mulher, posso dormir contigo, violentar-te, e se eu não te quiser mais, Isso tá lá em Deuteronômio, galera. Pois é. Tem mais outro episódio macabro que nós vivemos em Deuteronômio, pessoal. Não termina por aí. Deus era mas tão ciumento, que não aceitava que o seu povo fosse adorar outros deuses, né? Que democrático. E se você, um hebreu, levasse seu irmão, pai, mãe, amigo, cachorro, papagaio, aí adorar um outro deus em secreto, o teu parente seria o primeiro a pegar uma pedra e te jogar na cara. Te matar, te apedrejar. Pois é, né? Tanto ciúme que eu não entendo, pessoal. Imagina só uma situação de um homem que se separou da mulher e não aceita a separação. Daí vai lá e começa a chantagear, machucar ela, ao ponto de matar. O que a sociedade diria? É um cara psicopata, né? O mesmo também valeria para uma mulher também, né? Psicopata. Mas quando se trata do personagem Deus da Bíblia, aí começam a relativizar. Não, mas veja bem, é que é o único verdadeiro Deus. Pessoal, por isso é que tem coisas que se nós tentarmos aplicar hoje, não vai dar certo, pessoal. Vai ser uma completa de uma bagunça. Muita gente vai parar na cadeia, gente. E agora chegamos em 1 de Samuel. 1 de Samuel é um episódio um tanto interessante, pessoal. Porque lá atrás o povo passou no deserto, guiados por Moisés. Eles guerrearam com alguns e teve uma outra galera com a qual eles tiveram uma boa treta, que eram os Amalequitas. Amalequitas atacaram injustamente eles, só queriam atravessar. E daí Deus disse, lembrem-se desses caras Amalequitas aqui que vocês guerrearam com ele. Quando vocês se instalarem lá na Terra Prometida, quando disse que vocês chegariam lá, voltem e aniquilem todos. Mas é todos mesmo, galera. Quando eu digo todos, é até animais.
todo mundo. E em 1 de Samuel nós encontramos isso, Deus dando ordem para não perdoar essas pessoas 400 anos depois. Já não eram mais os mesmos caras que guerrearam com eles. Não eram mais as mesmas pessoas que estavam, as mesmas crianças, idosos. Não era mais. 400 anos depois, os caras foram lá, voltaram ao mando de Deus para matar todo mundo. Crianças, bebês recém-nascidos, mulheres, tudo, animais, tudo. Tanto que a ordem foi dada para o rei Saul através do profeta Samuel. E Saul até teve mais compaixão que Deus. Não matou todos não, poupou alguns animais para sacrifício e poupou o rei. Mas pessoal, Deus ficou completamente furioso porque Saul não cumpriu ao pé da letra a sua ordem de que era para aniquilar todos, até crianças recém-nascidas, de uma geração que não era mais aquela que guerreou com os antigos hebreus. Pessoal, eu vos pergunto uma coisa, isso é macabro ou não? Se você acha que isso não é macabro, deve ter algum tipo de problema psicológico, só pode. Jefté, você já ouviu falar de Jefté? Pois é, né? Nós encontramos na Bíblia passagens onde Deus diz que não é para sacrificar seus filhos como aqueles caras lá pagãos fazem ao Deus Moloch. Ainda tem o exemplo de Abraão, né? Que Deus disse para Abraão, ó, pega esse teu único filho que já foi difícil de você gerar com a tua minha irmã. Leva lá no monte e vai sacrificar. Abraão todo bobão, né? Doido, esquizofrênico. Ele viu, não, vou pegar aqui a criança, vou levar pra lá, vou matar mesmo essa criança. Daí pegou a criança, levou pra lá, quase matando, Deus apareceu. Ei, calma aí, it's a prank. É uma pegadinha. Tá, não matou, beleza. Aí os caras vão falar, ai, como a Bíblia é linda, Deus não quis que matassem, que Abraão sacrificasse sua criança. Pois é, galera, a história de Jefté mostra completamente o contrário. Jefté era um guerreiro, né? Um guerreiro que guerreava em nome de Deus, a favor de Deus. Ele fez um voto, ó, Deus, se o Senhor me entregar nas minhas mãos os filhos de Amon, esses inimigos aí, me ajudaram a aniquilar essa galera aí, a primeira coisa que me sair da porta de casa quando eu voltar, vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Agora pensem no seguinte, os cristãos têm a mania de dizer que Deus é onisciente, sabe do futuro, não sei o que, tarará. Ele já não sabia que Jefté iria ganhar a guerra com a ajuda dele. E a primeira pessoa que sairia da porta seria a sua filha. Já sabia, né? Mesmo assim foi lá e ajudou. O cara venceu a guerra. Conseguiu. Deus ajudou ele, pessoal. Só pra vocês terem uma ideia. Pô, meu. E ao voltar em casa teve uma surpresa, obviamente. Sua filha saiu da porta de casa, ele lamentou. De novo, não! Ai, agora vou ter que sacrificar minha filha. Alguns vêm com uma conversa de que não, o sacrifício era um voto de castidade, ela seria virgem para sempre, não conheceria mais nenhum homem, por isso todo mundo lamentou por isso, lá o Jefté lamentou por isso. Galera, só ler a Bíblia, lá está escrito que ela seria oferecida como sacrifício em holocausto. Holocausto é oferta. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Oferta queimada. Queimar, pessoal. Incinerar coisa, botar fogo, tacar fogo, explodir o negócio. Isso aqui é o holocausto. Então sim, Jefté sacrificou sua filha para Deus. Sem contar também que teve um episódio onde alguns descendentes de Saul foram sacrificados para parar uma praga que Deus estava jogando. Deus aceitou o sacrifício e por aí vai. E agora tem um outro episódio que aqui eu diria que vou passar pano. Mesmo sendo ateu, mesmo dizendo que a Bíblia é uma porcaria, vou passar pano nesse episódio específico, pessoal. Porque não dá pra ficar zoando dos carecas, né, pô? Tem que respeitar os calvos aqui. Então havia um profeta chamado Eliseu. O cara era calvo. Ele tava saindo de uma cidade pra outra. E a cidade em que ele tava indo, um pouquinho mais pra cima. E no caminho, apareceram lá 42 crianças dizendo: sobe careca, zombando do profeta. Pois é, né? O profeta de Deus, que poderia muito bem usar o poder de Deus pra fazer as crianças ficarem carecas. Ficou maneiro, ó. Pra fazer elas ficarem caladinhas. Pra fazer o cabelo dele crescer. Alguma coisa assim do gênero. Não. Invocou em nome do Senhor 2 ursas. E 2 ursas devoraram as 42 crianças. Alguns ainda vão dizer que a expressão correta aí não será criança. Será tipo uns jovens adultos, assim, ou adolescentes que estavam hostilizando o cara, sei lá o que. Se vocês pegarem no hebraico, pelo menos onde eu peguei, há referências que mostram que há 2 palavras diferentes dirigindo-se a estas pessoas que estavam lá. No mesmo texto, no mesmo contexto, na mesma passagem. Então, sim, pelo que eu vejo, eram crianças, sim, de acordo com essa narrativa, e não adultos ou jovens adultos, adolescentes que estavam hostilizando, queriam de alguma forma agredir fisicamente o profeta. Mas também como é que iriam agredir ele fisicamente se ele era um profeta e poderia invocar ursas aí para lidar com adultos? Também tem essa questão, mas não, eram crianças mesmo. E essa história ainda é bem estranha, porque pense só no seguinte, pessoal, 2 ursas não teriam velocidade, energia suficiente para conseguirem devorar 42 crianças. Pois as outras ficaram o quê? Paradas, observando?
Que nem frango aí rolando no forno, esperando a sua vez de ser devorado. Pô, aí não dá, né? Pô, tem que maneirar. A história do levita e a sua concubina, pessoal, essa história também é macabra. E pra já, vocês sabiam que a Bíblia é um livro que não tem restrição de idade? Crianças podem consumir e inclusive comprar e podem se deparar com esse tipo de histórias que estamos falando. Então isso é um negócio muito complicado. Na história do levita e a concubina, havia um levita que tinha sua concubina, sabe-se lá como. Por algum motivo também ela foi na casa do seu pai, não queria estar com ele foi lá, pegou ela à força e viajaram para a cidade dos Benjaminitas, ou para a terra dos Benjaminitas, que era um dos descendentes das 12 tribos, de acordo à Bíblia, né? E acontece que repete a mesma situação parecida lá com a história de Sodoma e Gomorra. O levita chegou lá, foi hospedado por um senhor. O povoado ficou sabendo, queriam o levita, o hospedeiro, quis entregar as suas filhas para serem pelo povo, por aquela galera toda que queria enrabar o cidadão. E acontece que no fim das contas resolveram entregar a concubina. Então desfizeram com a menina. Epa, deveria ser uma cena muito aterrorizante, né? Eu sei que tudo isso é ficção, mas pô, só de ler isso já dá um calafrio. E ao amanhecer entregaram ela de volta na porta de casa. Daí o levita acordou porque teve uma noite de sono tranquila, relaxante, numa caminha quentinha, feita com pele de cordeiro. E viu lá a mulher, acabada, no chão, à beira da porta. Tocou, viu já que tava morrendo, botou no animal de carga, levou de volta pra sua terra. E o pessoal ficou lamentando, ai, olha o que os benjaminitas fizeram, ai, que pena, vamos orar a Deus, devemos perdoar os inimigos que maltratam. Não fizeram isso não. O levita esquartejou ela em 12 pedaços, distribuiu esses 12 pedaços nas 12 tribos, fazendo a tal acusação, olha o que os caras fizeram com a minha querida concubina que eu não protegi, mas entreguei pro público violentar ela. E daí rolou uma guerra, pessoal. Quase que exterminaram todos os benjaminitas, mas daí pegaram mais algumas mulheres para servir de incubadoras para darem continuidade na linhagem desses caras, que era para não eliminar totalmente uma das tribos. E adivinhem só, Deus estava ajudando nessa guerra, pessoal. É só fazerem a leitura. E falando do personagem de Deus que tá ficando meio que de lado assim, por isso é que alguns cristãos devem estar imaginando, mas isso não tem nada a ver com Deus, não sei o quê. Passagem rápida. Isaías 45:7 tem uma passagem onde diz que Deus cria o mal. Não sou inventando, pessoal. Tá na Bíblia. Sem contar também que lá em Gênesis ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para ele criar uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não é porque ele já tinha um conhecimento do que era o mal para poder criar uma árvore que proporcionaria tal conhecimento. Temos também Oséias 13:16. Para você que é contra o aborto, para você que defende aqueles deputados que tentam instaurar leis com base na Bíblia, contra o aborto e sei lá o que, porque vai contra os valores cristãos e tarará. Veja bem essa passagem, meu querido. O povo de Deus não era um povo assim que servia totalmente a esse Deus chorão aí, criador de tudo, mas que era tão chorão, carente de atenção. Eles também iam lá e se desviavam, adorando outros deuses, porque enfim, era parte da cultura deles, galera. Mas enfim, Javé queria uma exclusividade, o Javé, Deus do judeu hoje, do crente cristão, não é? E com base nisso ele massacrava e maltratava seu próprio povo por acusações de idolatria. Ai, estão me abandonando. Ai, tô me sentindo sozinho, sei lá o que. E, com base nisso daí, em Oséias 13:16, tá escrito que Samaria, que era povo de Deus também, mas que era assim mais desvirtuado, né, sofreria consequências. E isso Deus falando através do profeta Oséias, que seus filhos seriam completamente despedaçados e as suas mulheres grávidas seriam fendidas ao meio. Em outras palavras, isso daí seria aborto, só que com a ordem de Deus. Salmo 137 é um cântico lá do povo que já estava exilado na Babilônia. Ai, como nós estamos sofrendo tanto. Ai, como esses nossos inimigos estão se aproveitando dessa situação. Como eles nos massacram tanto. E chegando no versículo 9, esse cântico tão lindo, né? Dizem que o Salmo é tão lindo, o Salmo é sei lá o que, poético. Vocês vão encontrar a seguinte situação. Feliz é aquele que pegar o filho do inimigo e jogar ele contra as pedras. Epa, não preciso falar mais nada. Esse aqui é um dos episódios que, assim, galera, não tem como não... Me dá até náuseas aqui, já tô ficando meio que tonto. Pessoal, tá lá em 2 de Samuel. Muitos de vocês conhecem o personagem Rei Davi. Referência dos crentes aí, tem até novela, filme com o Rei Davi, um monte de coisas aí e tal, sei lá o que. Acontece que adultério era um pecado, era uma transgressão da lei. E como consequência, os adúlteros teriam que ser mortos, sem contar também que tinha uma outra lei que o próprio Deus deu lá pro povo dele em Deuteronômio, que os filhos não poderiam pagar pelos pecados dos pais, nem os pais pelo pecado dos filhos. Esse tipo de coisa também se repete lá em Ezequiel 18:20, a mesma historinha, filho não pode pagar, não sei o que, e por aí vai. Só que acontece que nesse episódio, Davi viu uma mulher muito atraente aos seus olhos, que era Betseba. Essa mulher já era comprometida com Urias, e Davi deu um jeito de pegar a mulher. Como te pegar? Vou dar. Vem cá.
carinhoso, né? Chega assim, ó. Pega. Ficou com a mulher, se deitou com ela e ela ficou grávida. Após descobrir isso daí, Davi deu um jeito de matar Urias, que era o marido dela. Mandou ele lá num lugar da guerra onde estava mesmo complicadíssimo. O cara tomou espadada da cara e morreu. E acontece que, claro, né, Deus ficou sabendo daquilo daí e viu, pô, Davi, por que você fez, meu? Que merda é essa, cara? Daí Davi disse, não, errei mesmo, fiz merda. Peguei a mulher do cara, engravidei e matei o cara pra tentar cobrir. Me perdoa, Deus. Deus perdoou, entenderam? Pô, se você perdoa alguém, quer dizer que tá, vamos esquecer isso daí, isso não faz mais e a vida que segue, não é? Porém, disse que mataria o filho, indo contra a própria lei que ele colocou, que os pais não pagariam pelo pecado dos filhos, nem os filhos pelo pecado dos pais. E pela lei, quem deveria ser apedrejado teria que ser Davi e Betseba, só que ele já tinha perdoado, então poderia deixar a criança em paz. Não deixou a criança em paz. E galera, essa história não para por aí, só piora. Acontece que após a criança nascer, Deus feriu a criança gravemente, ela adoeceu, sofreu assim por 6 dias e veio a morrer no 7º dia. Pois é, galera. Essa história aqui é completamente complicada. Esse é o tipo de coisas que geralmente apologetas, evangelistas, teólogos confessionais não vão te mostrar, pessoal. Esse tipo de história macabra que dá nojo, que faz com que a Bíblia seja uma porcaria. Como a analogia do bolo que dei antes pra vocês. Por mais que o bolo esteja lindo superficialmente, seja um bolo aparentemente gostoso, que dá pra comer, se ele estiver cheio de porcaria dentro, vermes, baratas, restos de animais, terra, fungos, seja lá o que for, merda, vai ser uma porcaria aquilo. Não vai dar pra comer. A mesma coisa com a Bíblia. Superficialmente ela é linda, mas quando você começa a mergulhar nos detalhes das suas páginas, se deparas com um monte de passagens macabras, onde o povo escolhido de Deus e o próprio Deus que muitos cristãos acreditam estavam envolvidos em episódios completamente cruéis. Completamente cruéis, galera. E se você achou que isso parou por aqui, ainda tem mais. Deus disse que ele faria com que descendentes do próprio Davi dormissem com as suas mulheres a céu aberto para que Israel pudesse ver. E isso aconteceu de acordo à narrativa em si. Não é Deus permitiu, Deus fez sei lá o quê, mas não fez acontecer ao mesmo tempo. Não, aí diz sim que Deus faria acontecer. E aconteceu. Alguns cristãos ainda podem usar a seguinte estratégia retórica, mas não, ali é o Antigo Testamento, não tem nada a ver. No Antigo Testamento as coisas eram diferentes, Deus se moldava com uma cultura completamente nada a ver. O Novo Testamento é diferente. Não. O Novo Testamento não é diferente, pessoal, não foge muito disso daí. O personagem central e principal é Jesus. Ele tem todo o destaque porque é o Filho de Deus que veio encarnado na Terra, que faria a sua missão, seus milagres e depois iria embora. Acontece que Jesus era um personagem completamente xenofóbico. Se vocês observarem em Mateus, como também em Lucas, aparece uma mulher cananeia ou sírio-fenícia, dependendo do evangelho que você está lendo. Ela foi pedir ajuda para Jesus. E Jesus, em vez de ajudar de imediato, não, chamou ela de cachorrinha, basicamente. Em outras palavras, fez uma comparação com o cachorrinho, porque o mesmo afirmou que veio somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava cagando para gentios, Jesus estava cagando para quem não fosse judeu. Mas alguns ainda podem dizer, não, mas veja o caso da mulher samaritana, Jesus conversou com ela, porque os judeus têm uma treta com os samaritanos. Lembram-se de samaritanos, né? Quando disse de Samaria e tal, que as suas grávidas seriam ofendidas ao meio. Então, toda essa treta que a gente vê lá no Novo Testamento, esse desentendimento entre eles, é porque lá no Antigo Testamento havia essa coisa de que acusavam os samaritanos de serem perversos, pagãos, adorar outros deuses em vez de adorar o Deus verdadeiro. Tinha essa treta entre os judeus de Israel, o Reino do Sul, e Israel, Reino do Norte, por mais que eles tivessem muita coisa semelhante e cultura bem parecida. Mas o ponto é, Jesus poderia tratar bem a mulher cananeia ou sírio-fenícia como tratou também a mulher samaritana, só que não. Houve preconceito aí. Quando escolheu seus discípulos para irem fazer as pregações, disse para irem pelos caminhos dos judeus e não pelos caminhos dos samaritanos ou sequer dos gentios também. Mas Paulo é que vem com essa ideia de que devemos pregar para os gentios e tarará, espalhar a palavra e tal. E isso estava indo contra os ensinamentos que o próprio Jesus trouxe. Se nós formos ver aí nos evangelhos, quando o jovem rico apareceu para Jesus, Jesus não disse para ele que teria que esperar ele morrer e ressuscitar e acreditar naquilo e daí teria a graça da salvação e que fosse pelo mundo pregar o evangelho e essa historinha aí que supostamente é linda. Não, Jesus falou para o homem rico, você segue a lei? Ele disse sim, sigo a lei. Beleza, já é um ponto a mais. Agora abandone tudo e me siga.
Em nenhum momento Jesus falou sobre graça. Quem veio com esse papo de graça foi Paulo, que inclusive Paulo tem muitas coisas que são dissonantes com ensinamentos de Jesus que a gente vê no Novo Testamento. Mas vamos fazer de conta que Jesus mandou pregarem para os gentios. Vamos fazer de conta que Marcos 16 lá no fim não é uma interpolação, não é uma adição de texto que muda totalmente o contexto. Paulo pregou para os gentios, seus discípulos, apóstolos e afins foram pregar também lá para os gentios e tal, só que ainda rolava a questão da escravidão, como lá no Antigo Testamento. Jesus foi omisso com relação à escravidão, não falou nada, não disse que era errado fazer aquilo, nem certo, simplesmente foi omisso. Só que omissão nesse tipo de situações também é concordar com o caso, porque ele poderia simplesmente resolver, já que ele é o Filho de Deus. E Paulo, que deu a continuidade no seu ministério, também não aboliu essa questão da escravidão, não falou que era errado fazer isso, que um cristão não poderia ter esse tipo de prática. Paulo endossa que o escravo deve se submeter com temor e tremor ao seu senhor. Agora imaginem você se submeter a um senhor que é perverso, galera. Será uma coisa boa? Em Filemão nós vemos um escravo que fugiu de um cristão e Paulo estava falando para esse cristão receber de volta o seu escravo, mas como irmão em Cristo. Só que em nenhum momento disse que era para esse cristão parar de tratar aquele cidadão que fugiu como um escravo. Então nós temos problemas também no Novo Testamento que são semelhantes com o que a gente vê no Antigo Testamento. Só que, convenhamos mesmo, Antigo Testamento é mais punk, é mais pesado, pessoal. Mas isso não quer dizer que o Novo Testamento está isento desse tipo de problemas, como eu estou tentando vos dizer aqui. Jesus usava muitas parábolas para tentar explicar algum tipo de situação. Inclusive, há uma parte que diz que ele usava parábolas não para o povão entender. Mas por que falava para o povão, então? Numa dessas parábolas, ele se colocou como um rei, que deixou uma ordem para os seus subordinados. E ele se ausentaria por um tempo. Só que, ao voltar, alguns cumpriram o que ele disse que era para fazer, outros acabaram seguindo seu rumo. E aqueles que seguiram seu rumo, disse que era para trazerem diante deles e executarem na sua frente. Ou seja, nada de pessoas que me desobedeçam que terão suas cabeças cortadas. E também tem um contexto de Apocalipse. Apocalipse não tem nada a ver com o que o cristão coloca para o futuro, como uma questão escatológica que envolverá daqui para frente. Não. Tem a ver com todo o contexto lá do passado. Mas enfim, fazendo de conta que vale para os dias atuais. Haverá uma grande chacina, de acordo com esse apocalipse, que muitos cristãos estão aguardando, pessoal. E isso também não é saber lidar com o seu próximo e instruir pessoas que poderiam ser muito bem instruídas a seguirem o bom caminho. Mas enfim, pessoal, isso que eu vos falei aqui não é tudo. Tem mais coisas, até porque a Bíblia é um livro grande. Eu vos falei assim, algumas das coisas que eu consideraria assim mais impactantes para vocês poderem realmente entender do porquê que eu digo que a Bíblia é uma porcaria. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido muita coisa. E imagino que muitos cristãos, muitos deles mesmo, nem devam ter acompanhado esse vídeo até o fim, porque ficam ofendidinhos com coisas que falam que são verdades, tipo a Bíblia é uma porcaria, e não se colocam a refletir sobre essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Alguns, inclusive, são relativistas, e relativistas são piores, porque de alguma forma, em vez de admitirem que há um erro, eles reconhecem que há o erro, mas sempre tentam dar um jeito de passar pano num erro. Enfim, galera, a gente se vê numa outra ocasião, espero que fiquem todos em paz, valeu e até mais.